Boa noite, irmãos, graças e paz. Nós gostaríamos de estar estudando com os irmãos a respeito do tema já anunciado. Hoje nós gostaríamos de falar de crise na liderança. Liderança também se traduz por autoridade. Autoridade essa que, por definição, no dicionário nós temos direito de ordenar, de decidir, de se fazer obedecer. E é nesse tema tão importante, o qual nós sabemos que não vivemos sem. Todos nós temos líderes em alguma área de nossa vida, ou em várias áreas da nossa vida. Eu gostaria de falar nessa noite a respeito da crise que temos observado no que diz respeito a essas lideranças, no que diz respeito às autoridades. Qual a origem dessas autoridades, o que temos que fazer mediante as práticas boas ou ruins dessas autoridades. Nós queremos tratar desse tema nessa noite. Gostaria de orar com você, pedindo ao Senhor que nos oriente nessa noite, que nos leve à compreensão correta da sua palavra. Pai, nós te rendemos graça, nós te glorificamos. Nós te agradecemos, ó Deus, porque a tua palavra, ela é viva, ela é eficaz. E, ó Deus, mesmo na nossa imperfeição, o Espírito Santo do Senhor traduz, ó Deus, traz aos nossos corações aquilo que nós necessitamos. Fala aos nossos corações nessa noite, através da tua palavra, que será lida, que será explanada aos nossos corações. Nós te rendemos graça e fazemos em nome de Jesus. Amém. Bom, irmãos, esse tema é um tema importante, principalmente nos dias atuais. Nós temos visto tantas pessoas que têm, de certa forma, confundido, essa questão da autoridade, quantas batalhas têm sido travadas por conta de líderes que não se põem no seu lugar. Mas nós vamos olhar aqui um panorama bíblico a respeito desse tema importante para as nossas vidas. Bom, eu gostaria de começar, então, entendendo qual a origem da autoridade, ou melhor, quem é que tem toda a autoridade? Qual é o ser, então, quem no universo que é detentor de toda a autoridade, ou todo tipo de poder, ou que tem a liderança de tudo nas suas mãos? Eu gostaria de ler com os irmãos Salmos capítulo 62, Salmos capítulo 62, o versículo 11, que nos diz o seguinte, versículo 11 de Salmo 62. Uma vez falou Deus, duas vezes ouvi isto, que o poder pertence a Deus, que o poder pertence a Deus. Então, toda autoridade ou todo poder pertence a Deus. Aqui o salmista está então colocando nesse salmo. Também no Salmo 103, o verso 19, ele vai dizer o seguinte: nos céus estabeleceu o Senhor o seu trono, e o seu reino domina sobre tudo. Veja, nós vemos aqui a palavra do Senhor deixando claro que o domínio, ou o poder, ou a autoridade, o líder máximo de toda a terra é o Senhor. Mas nós vamos ver que houve uma transferência. Deus, então, transfere a autoridade, ou transfere essa liderança, ou esse poder de toda a terra para as mãos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você que é servo do Senhor, você vai poder perceber que você não serve a qualquer um. Você não é simplesmente um servo de uma pessoa sem um Deus qualquer, não. O nosso Deus tem toda a autoridade, o nosso Senhor Jesus Cristo é detentor de toda a autoridade. Mateus capítulo 28, verso 18, Jesus disse assim: Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra.
Veja, Jesus é o detentor de toda a autoridade. Só Ele tem todo o poder. Em 1 Timóteo capítulo 6, o versículo 1 Timóteo capítulo 6, versículo 15, nós vamos ver que esse poder que Jesus recebeu, ou toda essa autoridade que foi lhe dada pelo Pai no céu e na terra, agora vai ser descrita aqui pelo apóstolo Paulo, então, a Timóteo, no versículo 15 do capítulo 6 de 1 Timóteo. Que guardasse o mandato imaculado, irrepreensível até a manifestação do nosso Senhor Jesus Cristo, a qual, em suas épocas determinadas, há de se revelada pelo bendito e único soberano, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Veja, Jesus é o único soberano, é o Rei dos Reis, é o Senhor dos Senhores. Isso significa dizer que ele tem toda a autoridade nas suas mãos, todo o poder está nas suas mãos. E tendo ele toda a autoridade, todo o poder, ele pôde então instituir ao longo da história também líderes. Ele pôde instituir ao longo da história, passar autoridade a outros seres, a outras pessoas. Eu gostaria de, com você, poder estar estudando aqui justamente a respeito desses líderes ou dessa autoridade que foi transferida por Jesus a outras pessoas para exercerem também. Lembrando que a definição, então, de autoridade é direito de ordenar, de decidir e de se fazer obedecer. Nós vemos que ao longo da história de Israel, Deus sempre instituiu líderes, Deus sempre instituiu pessoas que estavam à frente, que tinham autoridade. Nós temos na antiguidade os patriarcas, que eram os líderes das famílias, não famílias como as nossas hoje. As famílias, segundo alguns estudiosos, diz que chegavam a ter 70 pessoas em cada família, era um clã, era um grande número de pessoas, os agregados, e assim por diante. Então nós tínhamos os patriarcas. Depois nós tivemos aquela fase dos líderes sacerdotais. Nós temos ali Moisés, nós temos a fase de Josué, então onde eram líderes e juntamente existiam aqueles que foram separados para serem os sacerdotes da tribo de Levi. Então você vê que existia sempre líderes responsáveis pelo povo. Depois, mais à frente, quando o povo de Israel já entrou na Terra Prometida, nós tivemos, depois da morte de Josué, nós vamos ver a questão dos juízes, aqueles líderes que Deus levantava para livrar o povo de Israel da opressão do inimigo, daquelas situações, levantava para lutar contra aqueles povos vizinhos que combatiam contra Israel. Mas sempre você vai verificar que Deus está controlando, Deus está administrando a autoridade a partir de pessoas que Ele escolhia. O poder, a liderança de Israel se dava por intermédio da teocracia, ou seja, as leis, tanto civis quanto religiosas de Israel, estavam fundidas a partir das leis de Deus. Então, Deus estabelece nos 10 mandamentos e depois Moisés vai desdobrar esses 10 mandamentos, fazendo então toda a lei que o povo deveria seguir no seu dia a dia ali, a partir dos 10 mandamentos. Nós temos então o povo de Israel, que era o povo de Deus, com uma constituição de autoridade a partir da presença de Deus, a partir de sacerdotes, a partir de juízes e até chegar à monarquia, onde o povo escolheu o seu próprio rei e pôde então ter aí uma autoridade que Deus também estava no controle, mas já mais independente, e aí juntamente tinham os sacerdotes ou os profetas que estavam sempre repreendendo ou levando uma palavra àquele rei em relação ao que Deus queria para o povo de Israel. Mas até aqui nós falamos então dessas autoridades e da onde até Deus controlou ali. Mas nós queremos falar com você nessa noite a partir de pelo menos quatro tipos de autoridades na qual Deus
escolheu 4 tipos de líderes, em 4 tipos de situações diferentes que Deus escolheu e colocou autoridade sobre essas pessoas. Então nós vamos, a partir daqui, estar estudando 4 tipos de autoridades instituídas por Deus que se encontram na Bíblia. Das 4 autoridades que Deus instituiu, então, nós vamos olhar aqui o que diz a palavra do Senhor em Romanos capítulo 13, o versículo 1, para que você possa entender então que das 4 que nós vamos falar, todas são instituídas por Deus. Romanos capítulo 13, o versículo 1, diz assim: todo homem está sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas. Veja, Jesus, com toda a autoridade no céu e na terra, ele então institui todas as autoridades. E a primeira que eu gostaria de falar com você nesta noite é a autoridade civil. É a autoridade então que existe sobre os cidadãos, a autoridade que nós temos então no nosso dia a dia e enfrentamos. Nós, quanto brasileiros, nós temos alguns poderes constituídos. Do mais alto nível, né, nós temos os 3 poderes, aqueles que estão lá em Brasília. Nós temos o executivo, o legislativo e o judiciário. Dentro do que diz respeito ao executivo, nós temos lá o presidente da República e os seus 22 ministros, né, chefiando ali os ministérios, então compondo o poder executivo. Nós temos a Câmara dos Deputados e o Senado Federal, que compõe o Congresso Nacional. Esses, então, fazem parte do poder legislativo. E nós temos o Supremo Tribunal Federal, com seus 11 ministros, que compõem, então, o poder judiciário, né? Os mais altos níveis aqui. Mas nós temos, no nosso estado, então, temos o governador no executivo, nós temos os deputados estaduais no legislativo e nós temos os desembargadores, né, no contexto estadual ali representando a parte jurídica, né? Agora, dentro dos municípios nós temos na parte do executivo o prefeito, nós temos os vereadores como a parte legislativa, representando o legislativo, e o juiz ali representando justamente a parte da justiça. Bom, todas as autoridades, como você pode ver aqui em Romanos, ela é instituída por Deus. Não existe nenhuma autoridade que ela se autoproclama, embora para nós possamos ter uma visão de que alguém se autoproclamou, o ditador tal, né, ele se autoproclamou governante. Veja, o que a Bíblia fala é que não existe nenhuma que não seja autorizada por Deus, nenhuma em que Deus não esteja ali olhando e não esteja de fato tendo o controle, né, porque ele é o líder máximo, ele é a autoridade máxima instituída no universo. Mas o que a Bíblia vai falar então que nós temos que fazer em relação às nossas autoridades, em relação àqueles que estão aí podendo ordenar, podendo decidir, ou podendo se fazer obedecer, como nós temos visto? E nesses dias nós temos visto certa bate-cabeça, né, de alguns poderes, legislativo com executivo, com judiciário, não se entendendo muito e cada um talvez puxando para um lado, e com isso nós sabemos que alguns se agradam mais de umas decisões de outros se agradam mais de decisões de outro, mas o fato é que nós temos uma postura, nós temos uma posição a seguir dentro desse contexto que a Bíblia fala com relação às nossas autoridades. Não importa se elas estão fazendo algo, um bom serviço, ou estão fazendo um mau serviço. Importa que nós, como cristãos, nós temos uma responsabilidade diante de Deus para com as nossas autoridades. Eu gostaria então de ler com você aqui o texto de 1 Timóteo, capítulo 2. 1 Timóteo, no capítulo 2, versos 1 e 2. Nós vamos encontrar aqui o que nós devemos fazer
segundo a Bíblia, no que diz respeito às nossas autoridades civis. Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graça em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa com toda piedade e respeito. Veja, a orientação bíblica, então, é que nós possamos estar orando, clamando ao Senhor pelas nossas autoridades, por todos aqueles que estão investidos de autoridade, investidos de poder, para que nós possamos ter uma vida tranquila e mansa. Veja só que interessante, né? A nossa responsabilidade, então, não é criarmos confusão, não é brigarmos, não é xingarmos, não é, então, falarmos contra as nossas autoridades, mas é ter uma postura, então, de paz, uma postura de clamar ao Senhor para que Deus intervenha naquela vida, ilumine aquela mente, para que nós possamos ser abençoados, nós possamos, então, usufruir de uma vida tranquila a partir daquela liderança que está lá. Não adianta nós, então, nos revoltarmos e querermos com as nossas próprias forças e contra aquela autoridade, porque se ela está lá, Deus está permitindo que ela está lá. E de repente eu tenho que olhar para mim e ver o que está acontecendo, o que eu posso fazer, em que Deus quer usar aquela autoridade para de repente falar comigo, né? Então não adianta você, meu irmão, de repente não gostar da autoridade e brigar e reclamar e xingar. Nós temos visto nesses dias muitas pessoas usando as redes sociais para menosprezar, para xingar, para achar confusão com relação às autoridades. Não é algo que nós devemos fazer, tá? Também a palavra do Senhor vai nos falar aqui em Tito capítulo 3, verso 1 e 2, também a respeito de outra situação, né? Se a primeira nós devemos orar por ele, em Tito vai falar aquilo que nós basicamente já falamos. Lembra-lhes que se sujeitem aos que governam, as autoridades, sejam obedientes, estejam prontos para toda boa obra, não difamem a ninguém, nem sejam altercadores, mas cordatos, dando provas de toda cortesia para com todos os homens. Veja, Paulo aqui então orientando aos seus dois jovens pastores, né? A Timóteo primeiro e agora a Tito, ele vai falar que era para que eles ensinassem, e aqui a Tito diretamente dizendo, olha, ensina a eles que eles precisam estar sujeitos às autoridades, eles precisam obedecer às autoridades, não difamem, não falem mal, não façam aquilo que o mundo faz. Vocês são diferentes, vocês precisam então ter uma postura diferente da do mundo. Orem por eles, para que Deus possa iluminar eles então e mudar a perspectiva de vida dessas autoridades, ou a visão dessas autoridades naquilo que diz respeito a poder abençoar. A Bíblia fala que o povo geme, né, quando o ímpio governa. E nós devemos então aprender que a autoridade está nas mãos de Deus, e Ele que tem o controle de todo o universo. Portanto, as nossas autoridades também prestarão conta a Deus daquilo que fazem ou deixam de fazer em benefício daqueles que estão sob a sua responsabilidade, estão sob a sua autoridade, estão sob o seu governo. Nós vamos ainda falar agora sobre uma outra autoridade. A autoridade que vamos falar agora também é outra autoridade instituída por Deus, que temos que ter muito cuidado no que diz respeito a ela. Veja, é a autoridade eclesiástica. A autoridade eclesiástica é a autoridade que se dá sobre os cristãos, né? Sobre aqueles que estão sobre a igreja, sobre aqueles que fazem parte do corpo de Cristo. Nós batistas, então,
temos na nossa declaração doutrinária, nós temos a nossa declaração de fé, que são reconhecidos como cargos eclesiásticos. Apenas duas funções nós temos como líderes eclesiásticos. Então, cada um em uma esfera diferente, cada um em uma área diferente, mas são apenas dois. Nós temos os diáconos, que foram instituídos após Cristo ser assunto aos céus. A igreja, então, ali se formou como instituição. Os apóstolos agora ficaram na liderança da igreja e eles vão, então, estar sobrecarregados com os afazeres. Estão buscando ao Senhor, orando pelos aqueles que se convertem. Pedro, nós temos que lembrar, em uma só pregação, quase 3.000 almas aceitaram a Cristo. Então a igreja vai crescendo. E nesse crescimento, muito serviço, muitas ocupações acabam tendo os apóstolos. E eles chamam a igreja e eles vão dizer, olha, não é bom, não dá para a gente ficar perdendo tempo, ou melhor, nos ocupando com os afazeres materiais e negligenciarmos a palavra de Deus e a oração. Então nós vamos buscar ao Senhor, nós vamos orar ao Senhor e nós vamos nos dedicar à palavra. E vocês, igreja, escolham 7 homens que possam ser cheios do poder, que possam ter uma boa reputação e que possam, então, ter sabedoria. E escolhendo esses 7 homens, vocês nos apresentem aqui. Em Atos 6 você vai achar esta passagem onde é instituído, então, os diáconos. Os diáconos têm a função de cuidar da parte material da igreja. Ele é uma autoridade eclesiástica porque também goza de respeito, né? Foi algo que Deus instituiu, alguém que Deus mandou que instituísse. Não por conta de um privilégio de estar mandando em alguém, não. Simplesmente porque Deus chamou para ser servo. Diácono significa servo, né? E essa conotação, então, dá mais responsabilidade ao fato de servir. Em Atos 23, versículo 5, nós vamos encontrar também um outro texto bíblico que vai nos falar a respeito da nossa responsabilidade enquanto servos de Deus, nessa perspectiva da autoridade eclesiástica. Veja, o apóstolo Paulo, em Atos capítulo 23, o versículo 5, ele vai estar numa situação um tanto quanto embaraçosa e, de alguma maneira, até injusta. Paulo vai estar diante do Sinédrio e um deles, dos líderes, vai mandar bater em Paulo. E Paulo retruca, né? E vai dizer no versículo 4, que ele havia então dito que estava injuriando o sumo sacerdote. E Paulo se defende no versículo 5, dizendo: respondeu Paulo, não sabia, irmãos, que ele era o sumo sacerdote, porque está escrito, não falarás mal de uma autoridade do teu povo. Veja, o apóstolo Paulo, mesmo sendo ali injustiçado, apanhando, ele sabia, ele tinha consciência que era algo que não deveria fazer. Esse texto, Paulo tira essa referência, né, de Êxodo capítulo 22, versículo 28, onde fala que não era para o povo falar mal das suas autoridades eclesiásticas ali. Então, nessa situação, uma das coisas que nós também não devemos fazer, reforçando a autoridade civil também, que a Bíblia fala não falarmos mal, é justamente não falarmos mal dos líderes, né? Quantas vezes as pessoas formam panelas ou criam grupos de pessoas para estarem falando mal da sua liderança, né? E a Bíblia fala que nós de fato temos que usar a nossa boca para abençoar, né? Nós não podemos usar a nossa boca para amaldiçoar. De uma boca, de uma mesma fonte, não dá para sair água doce e salgada. Não dá para proceder então bênção e maldição. Por isso temos que ter cuidado naquilo que falamos
com respeito às nossas lideranças, e aqui nesse caso as lideranças eclesiásticas, aqueles que estão guardando, aqueles que estão dirigindo, né, podendo estar orientando os irmãos nessa caminhada. Efésios capítulo 4, versículo 11, nós vamos ter aqui uma outra situação de liderança, né? Nós falamos dos diáconos, agora nós vamos ter a outra situação de liderança, que são os pastores. Veja, no versículo 11 do capítulo 4, ele vai dizer: e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade à medida da estatura da plenitude de Cristo. Veja, Deus estabeleceu então pastores para que possa então estar liderando, ajudando os irmãos dos cristãos a serem edificados, a estarem se aperfeiçoando. Então, uma das funções pastorais é justamente estar edificando os irmãos através da palavra de Deus, entregando a palavra de Deus através do estudo da palavra, podendo comunicar aquilo para que os irmãos possam crescer e se aperfeiçoar cada dia mais na presença do Senhor, na fé. Hebreus capítulo 13, o versículo 17, ele vai dizer algo muito importante para os cristãos. Vai dar uma orientação. E vai dizer o seguinte, Hebreus 13, 17. Obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma, com quem devem prestar contas, para que façam isto com alegria e não gemendo, porque isto não aproveita a vós outros. Veja, o pastor ele tem a função de estar auxiliando, os líderes têm a função de estar auxiliando os irmãos, mas é necessário que a igreja esteja envolvida, que a igreja esteja engajada na obra, engajada, fazendo com alegria, para que esses líderes possam sentir alegria de estar à frente, estar pastoreando, estar então liderando os irmãos, para que a obra do Senhor possa crescer, o reino de Deus possa desenvolver e o nome de Deus possa ser exaltado através da nossa vida. Por isso, as autoridades eclesiásticas foram instituídas por Deus e também você deve orar por elas, você deve então clamar ao Senhor, e você não deve, de igual modo, as autoridades civis, também não deve falar mal. Não que você não possa questionar, você não possa conversar, dialogar e até discordar, mas nós vamos para a palavra, e a palavra, que é nosso livro de regra, fé e prática, ela vai nos mostrar qual o procedimento correto, o que de fato nós temos que fazer para agradar a Deus. E nós vamos fazendo isso a partir das nossas lideranças. Eu ainda gostaria de falar com você nessa noite a partir de uma terceira autoridade, e é muito importante para os nossos dias. Terceira autoridade que eu gostaria de falar nessa noite, a autoridade dos pais. Na verdade, se nós lembrarmos então que a definição de autoridade é o direito de ordenar, de decidir e de fazer obedecer, nós vamos rapidamente ver a responsabilidade que Deus então concede aos pais no que diz respeito aos seus filhos ou como criá-los. Primeira coisa que eu gostaria de destacar é que o Salmo 127, o versículo 3, ele vai nos dizer: herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. Veja, se os filhos são dados aos pais pelo Senhor, e ele então diz que são herança, ou são aqueles que Deus dá como bênção, como prêmio para você, com isso ele implica responsabilidade. E essa responsabilidade implica justamente nessa questão de ordenar ou de
fazer, obedecer, de decidir. Nós vivemos dias onde os pais não têm mais autoridade. Nós vivemos uma crise, de fato, de autoridade dos pais. Nós vivemos dias onde os filhos se sobrepõem aos pais e quem dita as regras, basicamente, são os filhos, onde os pais são levados a obedecer os filhos. Mas o que a Bíblia vai falar a respeito da responsabilidade de ambos. Felizmente isso tem acontecido, até mesmo com filhos crentes, filhos cristãos e pais cristãos, né? Não só pais que não se impõem, que pais que não exercem o direito dado por Deus de autoridade, como também filhos cristãos que têm negado a sua responsabilidade ali, o dever então de fazer com que a Bíblia nos mostra. Provérbios capítulo 1, versículo 8, o Senhor vai chamar a atenção dos filhos dizendo a respeito da responsabilidade. Provérbios 1, verso 8, diz assim: Filho meu, ouve o ensino de teu pai e não deixes a instrução de tua mãe. Veja, ouve o ensino de teu pai e não deixe a instrução de sua mãe. E Deus está falando então aos seus filhos. Ele está falando a você que serve ao Senhor, a você que conhece a Deus, que teme ao Senhor. Não pode dizer então que você é alguém que teme a Deus se você é desobediente aos pais. Na verdade, isso é uma característica das pessoas que viveriam nos últimos dias, das pessoas ímpias que viveriam nos últimos dias, seriam desobedientes aos pais. Mas você, como filho, como servo de Deus, você deve saber que você tem que ser obediente aos seus pais. Por quê? Não porque o seu pai, eu tenho que ser obediente porque meu pai tem que ser obedecido porque eu quero. Não, porque a Bíblia fala que você tem responsabilidade de obedecer aos seus pais, né? Você é dado pelo Senhor como herança e Ele tem a responsabilidade de cuidar, de zelar pela vida dos filhos. Vamos ver então o que Efésios também, capítulo 6, o verso 1, vai nos falar a respeito da responsabilidade tanto de pais quanto de filhos nesse respeito, nessa relação aí dentro de um lar cristão, né? Mas você que é cristão e não tem seus pais cristãos, você tem que trabalhar então a partir da obediência. Você pode então ganhar os seus pais para Cristo. E você que é pai, que seus filhos não são, também da mesma maneira. Então essa relação ela vai implicar bastante no que diz respeito a você poder conquistar as pessoas para que elas possam dar atenção a Cristo. Veja lá, Efésios capítulo 6, o verso de 1 a 3, vai trazer a responsabilidade dos filhos, que diz assim: Filhos, obedecei aos vossos pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. A responsabilidade dos filhos, então, em obedecer aos pais, e existe uma promessa de Deus sobre essa responsabilidade, sobre essa pessoa que obedece, que escuta o que Deus orienta na sua palavra. Veja, para que te vá bem e seja longa a sua vida sobre a terra. Obedecer aos pais não é só um dever, é algo que nos traz benefícios, então você deve observar isso. Mas também os pais têm responsabilidade. Olha, o versículo 4 diz: E vós pais, não provoqueis os vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na demonstração do Senhor. Veja, a Bíblia nos fala, deixa claro com respeito à responsabilidade dos pais, então, de criar na disciplina do Senhor. A Bíblia nos fala que Deus ama a quem, Deus corrige a quem Ele ama. Fala em Provérbios a respeito do uso da vara. O que Deus está nos falando com isso? Que pais que verdadeiramente amam seus filhos, Ele os corrige. Nem tudo que o filho quer
fazer, pode fazer. Então, dentro dessa palavra de Deus a nós, sabendo que os filhos são herança do Senhor e nós vamos dar conta a Deus pelos nossos filhos, nós devemos então buscar orientação na palavra, para que eles possam ser criados e orientados dentro da palavra. Mas eu gostaria de falar uma coisa que tem acontecido nos nossos dias. Muitos pais têm se preocupado tanto com a vida material, têm se preocupado tanto com as coisas terrenas que podem dar aos seus filhos, e muitas vezes não se preocupam com dar com aquilo que é mais precioso, que é a palavra de Deus. Por isso, Provérbios capítulo 22, verso 6 diz: instrui a criança no caminho que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dela. Veja, a responsabilidade dos pais é criar a criança, instruir o filho na presença do Senhor. Hoje nós vemos tantos pais que têm alegria, têm satisfação em levar os filhos às festas das escolas, a levar os filhos em tantos outros lugares que não a Igreja de Cristo. Não criam nessas crianças o desejo ou a alegria de estar junto com o povo de Deus, na casa de Deus, adorando ao Senhor como Igreja de Cristo juntos. Não. Tem feito com que essas crianças muitas vezes não tenham o menor interesse por frequentar a igreja e aprender de Deus. Quantos pais estão interessados aí em dar cursos, em pagar aí cursos de idiomas, natação e tantos cursos que são realmente bons para que no nosso dia a dia possamos crescer e no futuro termos aí uma possibilidade de crescimento econômico, acadêmico e tudo mais. Mas o que a Bíblia fala que é mais importante para você, pai, é que você deva orientar o seu filho nos caminhos do Senhor. É que você deva valorizar os momentos que você pode de ler a Bíblia, de orar, de ensinar a criança, ensinar o seu filho, de estar junto, conversando sobre Deus, levando ele a amar a Deus, como diz Deuteronômio, capítulo 6. Que eles aprendam que existe um só Deus, e esse Deus deve ser amado, deve ser adorado, esse Deus deve ser respeitado. E para que isso aconteça, você deva criar ele, deva instruir ele no levantar, no assentar, no deitar, no andar, em todos os momentos da sua vida, você deve instruir o seu filho a amar ao Senhor. Eu gostaria de falar ainda de uma quarta autoridade que é instituída por Deus. Quarta autoridade que eu gostaria de falar para você nessa noite, autoridade instituída por Deus, embora muitos achem que não, mas é a autoridade do patrão. Nessa relação de patrão e empregado, funcionário, nós gostaríamos de olhar para aquilo que a Bíblia nos fala a respeito dessa autoridade. Efésios capítulo 6, o verso 5 ao versículo 8, ele vai falar a respeito da autoridade dos funcionários. Veja, é interessante nós observarmos que o apóstolo Paulo aqui está tratando de um contexto até diferente do atual. Atualmente, nós temos patrões, nós temos pessoas que somos funcionários e devemos então prestar contas, cumprir com as nossas obrigações. Mas nessa referência onde o apóstolo Paulo fala especificamente, ele está falando a escravos, a pessoas que eram escravas e tinham aceitado a Cristo. Pessoas que tinham que cumprir obrigações quanto aos seus senhores ou aos seus donos, de fato. E mesmo assim, Paulo vai dizer, trazer responsabilidade sobre essas pessoas que possivelmente, se fôssemos nós, nos nossos dias hoje, falaríamos tranquilamente, nos rebelaríamos e sairíamos contra. Mas o apóstolo Paulo vai dizer que esses escravos, eles deveriam servir aos senhores. Veja bem o que vai ser escrito então
a palavra do Senhor nos vai dizer em Efésios capítulo 6, a partir do versículo 5: quanto a vós outros servos, obedecei a vosso Senhor segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo, não servindo à vista, como para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade, como ao Senhor e não como a homens, certos de que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor, quer seja servo, quer livre. Veja, o apóstolo Paulo então deixa claro a responsabilidade então desses servos aqui, desses escravos, servirem bem aos seus senhores, servirem bem aqueles que estão sobre autoridade sobre eles, aqueles que estão tendo o controle, tendo a oportunidade, tendo o direito de ordenar, tendo o direito de decidir ou de se fazer obedecer. A orientação então é para que eles possam cumprir as suas obrigações como se fosse para o Senhor, não pensando no aspecto do trabalho simplesmente, mas como o que ele está fazendo fosse algo que estivesse adorando a Deus, fazendo o seu serviço, desempenhando a sua obrigação com alegria, para que através daquele serviço ele pudesse adorar a Deus. Não é por acaso que o apóstolo Paulo vai também dizer em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31, quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa que seja para a glória de Deus. Veja, a visão de Paulo é muito clara nesse sentido. Não existe o que você possa fazer sem que você faça para a glória de Deus. O versículo 9 vai nos dar a responsabilidade então dos patrões também. Mas antes dessa responsabilidade dos patrões aqui no versículo 9, eu gostaria de falar para você a respeito de Filemão. O apóstolo Paulo vai escrever uma carta a Filemão, que era o senhor de um escravo chamado Onésimo. E esse escravo chamado Onésimo, ele era um escravo fujão. Ele fugiu do seu senhor. E o fato dele ter fugido do seu senhor causou desonra para o seu senhor. Causava então sobre ele a pena de morte, causava sobre ele uma pena dura. E Paulo vai encontrar com Onésimo lá em Roma. Paulo vai falar do amor de Deus. Onésimo vai aceitar a Cristo. E Paulo vai então enviar uma carta a Filemão dizendo: olha, Filemão, eu sei que eu tenho muito apreço por você, né? Eu que conduzi você a Cristo, mas agora eu tenho uma boa notícia para você. Eu estou enviando de volta para você o nosso irmão Onésimo. Eu não quero que você o trate como ninguém menos do que um irmão. Ele vai continuar sendo seu escravo, seu servo. Veja as implicações que existiam ali. Onésimo, ao voltar, poderia ser morto. Mas o apóstolo Paulo manda a carta para que Filemão pudesse receber Onésimo, não deixar de apenar ele, não tirar a questão dele ser o seu escravo, dele ser, no caso, o senhor de Onésimo, mas que pudesse tratar de forma boa, de forma saudável, de forma amorosa a Onésimo, que agora era também um servo de Cristo. Veja, de forma justa. E a orientação bíblica é justamente isso. Os patrões, eles devem ter, enquanto os funcionários devem trabalhar fazendo aquilo que é necessário, como se estivesse glorificando a Deus pelo seu serviço, os patrões, por outro lado, devem então estar respeitando os funcionários, respeitando aqueles que estão sob a sua autoridade, aqueles que vão lhe obedecer, sendo bons patrões. Veja, o versículo 9, então, de Efésios, capítulo 6, diz: e vós, senhores, de igual modo, procedei para com eles, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como vosso, está no céu, e que para com ele não há acepção de pessoas.
Veja, o que Paulo está dizendo, olha, não importa se você é o Senhor e se ele é o escravo. O que importa é que os dois são filhos de Deus. E como filhos de Deus, vocês devem se amar. Vocês façam as coisas como para a glória de Deus. É necessário que nesses dias difíceis, onde o emprego está escasso, onde um necessita do outro, veja, não existe uma empresa sem os seus funcionários. Também não existe o funcionário se não estiver vinculado à empresa para que possa produzir. Por isso, a orientação bíblica no que diz respeito à autoridade também afeta diretamente a autoridade de patrão sobre o empregado. Orientando e dizendo, olha, você é um patrão? Seja um bom patrão. Glorifique a Deus através da sua visão enquanto você trata os seus funcionários. Você é um funcionário? Glorifique a Deus. Seja um funcionário exemplar. Faça o seu melhor, porque através do seu serviço você vai estar glorificando a Deus. Eu gostaria de, então, fechar aqui essa palavra nessa noite, dizendo que nós temos a responsabilidade enquanto cristãos de orar pelas nossas autoridades. E nessas 4 autoridades que falamos aqui nessa noite, autoridade civil, autoridade eclesiástica, autoridade dos pais e autoridade de patrões, nós temos que então entender que todas essas autoridades foram constituídas por Deus e nós devemos então respeitá-las, porque Deus é que tem todo o controle. Cuidado com aquilo que você fala. Cuidado com a forma como você se manifesta. Cuidado porque você está falando ou você está agindo contra a autoridade do próprio Deus, que tem permitido aquela autoridade constituída sobre você. Por isso, glorifique a Deus. Não importa se aquela autoridade sobre a sua vida esteja sendo boa ou se esteja sendo ruim. Lembre que Deus, o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis, aquele que de fato é a autoridade absoluta sobre o universo, ele tem todo o poder, ele tem todo o controle e ele deseja que nós sejamos bênção na vida daqueles com os quais nós nos relacionamos. Que Deus te abençoe e você possa meditar nessa palavra nessa noite e ser abençoado por ela, e possa ser edificado e crescer praticando a palavra, pois ela para nós é regra, fé e prática. Que Deus te abençoe.